Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa onde sempre contamos com a sua presença aí desse lado, para que o seu início do dia seja fantástico. Nós temos sempre temas e convidados sempre de acordo com aquilo que você também gosta e daquilo que nós precisamos também, porque os convidados que nós trazemos e os temas são coisas que mexem com o coração dos nossos convidados e eles sempre trazem aquilo que mexe com o seu coração e nós vemos os resultados porque são convidados e temas de excelência. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar exatamente sobre gordura abdominal e sobre diástase. Vamos estar à conversa com a nossa querida doutora Juliana, a nutricionista Juliana Martins, já da casa, não é? Já faz parte aqui da gente. E vamos estar à conversa também com a Kátia Rodrigues. Vamos aprender aqui algumas coisas, vamos desvendar também alguns mitos e também como é que nós podemos ficar assim mais elegantes, da melhor forma correta, através da alimentação, através do exercício, que a nossa querida Kátia também é instrutora de Pilates e faz mais coisas fantásticas que você vai querer ouvir e por isso nós queremos que você fique connosco. Na nossa segunda parte nós vamos estar à conversa também com a doutora Thaís Moura, ela é nutricionista, mas vamos falar de uma área um pouquinho diferente. Ela é especializada em saúde hormonal. Portanto, já viu que o programa de hoje promete e nós vamos dar então início às nossas convidadas. Bom dia, doutora Juliane. Bom dia, Sara. Bom dia. Olá, Kátia. Olá, bom dia. Obrigada por estarem aqui connosco. Então, hoje veio acompanhada. Ai, vim acompanhada. Sempre com novidades, não é? Bom dia. Hoje nós vamos falar acerca de algo que infelizmente aflige um pouco, ou grande parte da população, não é? Que é sobre a gordura abdominal, não é? Sim. E sobre a diástase, não é? Sim. E como é que nós vamos ver isso e vamos perceber também como é que, será que há solução ou será que nós temos que ficar com esta barriguinha assim? Não é? Mas antes disso, Kátia, você é instrutora de Pilates, mas também faz outra coisa fantástica. É o quê? Que são os hipopressivos ou, neste caso, o Low Pressure Fitness, que é uma escola específica de hipopressivos, uma escola espanhola. Então, com este método de treino, nós também conseguimos atuar no tratamento da diástase abdominal e, com isso, não só reduzir a diástase abdominal, mas também reduzir a circunferência abdominal. Boa. E aqui em relação à gordura abdominal, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a falta de exercício, tem a ver com a rotina? O que é a gordura abdominal? Bem, geralmente, quando temos gordura abdominal, não significa que temos só gordura abdominal. Entretanto, é uma gordura que ela é mais visível e muitas pessoas não gostam. Então, nós falamos sempre na gordura localizada. Para já, infelizmente, eu também gostava, não dá para se tirar a gordura localizada. A gordura, quando nós fazemos um plano alimentar para se perder gordura, ela sai de uma forma geral no corpo. Tem pessoas que têm mais tendência em sair a gordura num local primeiro, mas nem todo mundo é assim. E geralmente, aquela gordura embaixo da pele, que é subcutânea, essa, se não for muito acentuada, essa é a mais difícil de sair. E, obviamente, eu acho que nesse caso, não só as mulheres, os homens também não gostam, né, de ter aquela gordura na região do abdômen. Mas temos estratégias para isso. Mas a gordura abdominal, estava a dizer ainda há pouco que quando geralmente começamos a perder peso, a gordura abdominal, será que disse que sai num todo, não é? Tem a ver também com a gordura visceral, aquela que fica à volta dos órgãos? Excelente pergunta. Sim, porque o que acontece? A gordura abdominal, quando ela é em exagero, ela se torna visceral. O que significa gordura visceral? É que ela está, além de subcutânea, ela está entre os órgãos. Por isso que a gente escuta falar que essa gordura é muito danosa. E é mesmo, porque ela pode estar no fígado, que nós costumamos falar o fígado gordo, e essa gordura entre os órgãos, ela está associada a doenças cardiovasculares. Então, é um tipo de gordura que é uma questão de saúde tirá-la. O lado bom é que ela é uma gordura com uma orientação adequada que ela responde muito bem. É uma das primeiras que saem. E depois ficamos com a gordura subcutânea. Essa, numa escala maior, também temos resultados muito bons. Agora, se é aquela gordura que é uma pessoa que já tem um peso normal, mas ela não gosta, fala até aquela pochete, ela não gosta daquela região abdominal que tem um pouco mais de gordura, mas não em excesso, essa não é da noite para o dia, dá um pouco mais de trabalho, é possível tirá-la sim, mas não rapidamente.
Será que a gordura abdominal, Kátia, está ligada à diástase? Às vezes pode ser facilmente confundida. E daí, por exemplo, numa situação de pós-parto, como estávamos a falar aqui antes do programa, pode acontecer uma mulher voltar depois a treinar ou a ter cuidados com a alimentação, eventualmente até depois da amamentação fazer um regime alimentar mais específico para perder pesos e massa gorda. No entanto, a barriga fica lá, muito persistente, e é muito difícil ficar com a barriga mais lisa nessa situação, nessas circunstâncias. O que é que acontece? Muitas vezes a mulher não está a conseguir perder aquele volume abdominal. Porquê? Porque não é gordura abdominal, nem possivelmente visceral. Pode ser, muito provavelmente, uma diástase abdominal, que é um afastamento dos retos abdominais. Para quem não sabe também, uma diástase abdominal é quando, por exemplo, a mulher, não é exclusiva de mulheres grávidas nem no pós-parto, atenção, há homens que podem ter, há bebés recém-nascidos, por exemplo, também podem ter diástase abdominal, mas ela é muito falada sobretudo numa situação de gravidez e pós-parto, porque quando a mulher engravida, e à medida que o bebê vai crescendo no útero, se vai desenvolvendo, há uma musculatura que nós temos, que é a musculatura do six-pack, que é aquela musculatura de tablet de chocolate. Esses músculos eles vão se afastando para acolher o crescimento do bebê, o desenvolvimento do bebê. O que é que acontece? Num pós-parto, nem sempre essa musculatura volta à sua posição inicial antes da gravidez. E então aí, se não houver um tratamento adequado, se não houver exercícios específicos que sejam depois aplicados numa situação de pós-parto, pode-se manter, lá está, um volume abdominal, porque é flacidez muscular que está ali, não é gordura abdominal. Então, pode haver aqui esta confusão, mas são coisas diferentes. E como é que acabam por ficar... será que podemos associar a gordura abdominal à diástase? Pode estar uma coisa acompanhada da outra, completamente, sim. Agora, atenção, por exemplo, eu tenho alunas minhas que fazem aulas comigo online, eu trabalho muito online, e o que acontece é isto, são muitas vezes seguidas por um nutricionista, são pessoas muito esclarecidas, normalmente as pessoas que me procuram. São pessoas às vezes até da área da saúde, médicos e médicas, neste caso, enfermeiras, fisioterapeutas, e elas estão muito bem informadas. E então, normalmente, numa situação de pós-parto, já estão acompanhadas por um nutricionista, por uma fisioterapeuta especializada em pavimento pélvico, que é super importante também. O que é que eu digo nestas circunstâncias? Eu digo, atenção, se estão a ser seguidas por uma nutricionista e se perdem massa gorda, não é o meu trabalho. E eu aí tenho que dar o mérito, obviamente, também à parte da nutrição. O que nós fazemos é uma medição também da diástase, que eu depois vou explicar no final como é que se faz, porque há testes para isso, testes domésticos que podemos fazer, porque também há a parte da ecografia que pode ser feita para fazer uma medição mais correta, digamos assim, mas é possível fazer em casa. Então, nós para medirmos a diástase abdominal, há uma forma. Pode ser uma ecografia ou pode ser, então, de uma maneira mais rudimentar, mais caseira, o tipo de teste que eu ensino às minhas alunas. Se perde massa gorda, é todo o mérito aqui, por exemplo, da Juliana ou da outra nutricionista, porque é parte da alimentação. Então, eu faço sempre esta distinção, até porque acho que é muito importante as pessoas terem este conhecimento também. Quais são os principais fatores que contribuem para que haja um maior acúmulo de gordura na região abdominal? Primeiro fator, com certeza, a obesidade e excesso de peso. Né? A população portuguesa, mais de 50% tem obesidade e excesso de peso. Esse, sem dúvida, é o maior problema nosso. Porque nós temos uma rotina muito agitada e a maior parte das pessoas são sedentárias, né? Então, trabalhamos muito tempo sentados. Agora, existe também pessoas que a gente olha e a pessoa é magra e tem um peso adequado, entretanto tem muita gordura abdominal. Até muitas pessoas falam o falsa magra, né? Que é uma pessoa que a gente olha é magra, mas tem excesso de gordura. Geralmente isso está associado a pessoas mesmo sedentárias, que passam o dia inteiro sentada e também com uma má postura, porque a má postura faz com que a pessoa projete aquela gordura mais para frente e fica mais acentuada. Então, é estilo de vida, não tem outra maneira de mudar. São hábitos saudáveis, não é preciso... Eu toda vez que venho aqui digo isso, não é, Sara? Não é preciso dietas radicais. Por quê? As dietas radicais,
vai ser um período curto, porque as pessoas não conseguem sustentar. Então, ela pode até diminuir a gordura abdominal. Depois, aumenta de novo, vem a frustração. Então, hábitos saudáveis, rotina de exercício, uma boa postura e não ficar muito tempo sentada. Se a pessoa trabalha num escritório, de vez em quando levante, vá tomar uma água, vá à casa de banho, para exercitar essa parte do nosso corpo. Nós não temos tempo para isso, né, Sara? Nós sentamos e ficamos ali o dia todo, muitas vezes à frente do computador, já com essa postura projetada para frente, isso tudo atrapalha. Hoje em dia, nós já vemos, antigamente nós víamos as pessoas mais obesas, por exemplo, a regra geral seria depois de serem, ou de já serem adultos, não é? Depois de já serem mães, pais. Hoje em dia não, hoje em dia nós já vemos até inclusivamente crianças jovens com uma grande percentagem de gordura abdominal e mais obesos, não é? Uma coisa que não se via antigamente. Portanto, significa que os hábitos alimentares que se tinha antigamente, no tempo dos nossos pais, foram mudando, não é? E que hoje em dia a fase da gordura, digamos assim, começa muito mais cedo. Exato. Não é? Esses que nós temos estado aqui a falar, dos exercícios e isso tudo, pode ser feito em qualquer altura, em qualquer idade. Sim, os cuidados com a alimentação, a atividade física, a prática de exercício físico, porque atividade física e exercício físico são coisas diferentes, já agora também para esclarecer, porque atividade física são todas as atividades que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nem que seja fazer tarefas domésticas ou fazer a cama ou lavar a louça, isso também é atividade física, mas a parte do exercício físico é fundamental e é muito importante que as crianças e os adolescentes também a façam. Então isso ajuda também no gasto energético, que é super importante, balançando também, equilibrando aqui com a parte da alimentação, que é muito importante. Eu acho que hoje em dia há um grande facilitismo em termos de acesso a alimentos calóricos. São aquilo que chamam no Brasil também os deliveries, os Uber Eats e esse tipo de marcas que facilitam a nossa vida, por um lado. Por outro lado, também facilitam a acumulação de gordura e a acumulação de peso, o aumento de peso, que também não é bom em nenhuma idade, não é? Como é óbvio. E também o facto de esses alimentos mais calóricos estarem a preços mais acessíveis, não é? Muitas vezes acaba sim. por ser muito mais tentador, não é? Mas já agora queria acrescentar aqui outra coisa. Além destas aplicações que nos permitem ter a comida em casa ao fim de meia hora, há também serviços de marmitas. Que as pessoas às vezes não sabem, mas a Juliana conhece, não é? Sim. Há vários serviços de marmitas que se calhar ao final do mês, se formos fazer as contas, vai dar a mesma coisa e há marmitas saudáveis. Não estou a fazer publicidade a ninguém, é só mesmo para introduzir aqui o tema. Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento. E há quem faça essas entregas das marmitas já prontas e que estão até ajustadas em termos calóricos àquela pessoa e ela congela, põe no frigorífico e vai descongelando e vai fazendo. Agora, a pessoa também tem que habituar o seu paladar a uma certa monotonia, que é aqui um tema mais da Juliane, mas que certamente também concordará comigo, porque eu acho que tem que haver uma certa monotonia na alimentação e muitas vezes o que é que eu acho também que acontece, esta é a minha experiência, nós ficamos muito viciados em açúcar, sal e gordura, não é, Juliane? Sim, são alimentos. E então, quando temos alimentação um bocadinho mais neutra, ficamos, isto não me está a saber tão bem, ou quer que seja, não é, sei lá, não é tão salgado, não é tão doce, não é tão crocante, que também é aditivo, não é? Mas acho que é muito importante haver essa readaptação do nosso paladar a alimentos que são mais neutros, que não são se calhar tão salgados, tão doces, tão crocantes, tão gordurosos, mas que são importantes para nós mantermos a nossa forma e a nossa saúde, como é óbvio. Quando a Sara falava das crianças, e mesmo os adultos, nós costumamos sempre associar ao sedentarismo. Entretanto, tem outro fator que a Sara também disse agora, que é muito importante, que não existia antigamente, que é o excesso de informação, o excesso de estímulo alimentar. Né? Hoje a indústria, com a televisão, os nossos filhos recebem aquelas propagandas no próprio telemóvel, no próprio tablet, de alimentos saborosos, porque hoje existe um marketing por trás disso, né? Então, esse excesso de estímulo alimentar faz com que as pessoas tenham tendência a experimentar mais esses alimentos. E, sobretudo os avós, aqui, assim, em Portugal, ai, coitadinho, é só um docinho, não é? Coitadinho. Então, tem dó que a criança não coma sempre. Mas não, é o equilíbrio, não é para não comer. Mas comer em excesso
também é um dos fatores, junto com o sedentarismo, que as crianças também estão desenvolvendo obesidade, e já há crianças com colesterol elevado, com diabetes, não aquela diabetes que é comum, comum não, que acontece aparecer em crianças, não. É o tipo de diabetes que só aparecia nos idosos e agora, pelo nosso estilo de vida, passa também às crianças. Quais são os riscos associados à saúde ao excesso de gordura abdominal? Os riscos associados que nós mais falamos, primeiro, doença metabólica, né? Que é o diabetes, o colesterol, o triglicéridos aumentado, que o triglicéridos, que é muita gordura, né, associada no nosso corpo, ele é relacionado a, geralmente, açúcar e farináceo. Tem gente que acha que triglicéridos é diminuir a gordura. Esse é o colesterol. O triglicéridos tem que diminuir também o açúcar e os farináceos e ingerir mais fibra, porque daí nós conseguimos encontrar o equilíbrio. Por conta disso, geralmente esses alimentos que têm excesso de açúcar também têm excesso de gordura e excesso de sal. Aí já temos a hipertensão e hoje já se sabe com muitos estudos robustos que há vários tipos de cancro associados à obesidade. Então é uma série de doenças que nos coloca sobre alerta, que o nosso estilo de vida tem um impacto, né? E que esse tipo de hábito, essa conta não chega rapidamente, ela demora um pouco. Entretanto, quando ela chega, é muito mais difícil de reverter. Eu ouvi e vi algo na internet e queria compartilhar convosco e saber se é verdade ou não. Por exemplo, geralmente a pessoa pode ter aquela vontade ou querer comer um doce, não é? E o que a pessoa que estava a falar na internet estava a dizer era que esse doce podia ser introduzido, por exemplo, no final da refeição, como sobremesa, mas não como, por exemplo, a meio da manhã ou no início da manhã ou quando acorda a parte doce, porque aí ela entrava diretamente na corrente sanguínea, não é? Portanto, ajudava a elevar, não sei se sabem estes os termos, ajudava a elevar mais o açúcar, não é? Sim. Mas se fosse introduzido como sobremesa, já era diferente, porque já estava juntamente com os outros alimentos, já era processado de maneira diferente. É verdade ou não é? Super verdade. Por quê? Porque geralmente esses alimentos, ele tem muito açúcar, que é a sacarose. A sacarose, que é metade glicose, metade frutose, ela aumenta muito a glicemia no nosso sangue. E aí fazemos trabalhar o nosso pâncreas para que a insulina faça esse papel. Então, quando nós comemos só esse doce, automaticamente a insulina sobe muito. E se ela tem um pico muito grande, ela também tem uma quebra muito grande. Então, a pessoa come o doce, tem todo esse processo metabólico, mas ela também tem fome mais rápido. Quando ela une esse doce que ela gosta às refeições, o que é que acontece? Temos as fibras, a proteína, que são digeridas muito lentamente, sobretudo a proteína. Então, todo esse processo de digestão faz com que o nosso intestino vai digerir esse açúcar e absorver de forma mais lentamente. É uma boa estratégia. Quando falamos nessa parte do açúcar, não de manhã ou durante, introduzi-la apenas como sobremesa, por exemplo, de manhã significa que aqueles snackzinhos que a gente faz, com os crunches que a gente compra no supermercado, que já vêm prontinhos, que a gente põe o iogurte ou o leite, eu só como isso com iogurte, com leite a mim não dá, que ele fica tipo, o iogurte fica muito mais crocante e tudo mais. Quer dizer que também não devemos comer isso? Já com o iogurte é uma boa estratégia. Por quê? Porque o iogurte também tem um pouco de gordura, que a gordura também demora mais para nós quebrarmos e absorvermos, mas também tem um pouco de proteína. Na verdade nós temos que evitar o excesso de açúcar, mas as recomendações internacionais, não há nenhuma que proíbe. Muitas pessoas falam, é proibido comer açúcar. Não, isso não é verdade. Geralmente, as recomendações internacionais é que 10%, no máximo 10% do que a gente consome durante o dia
tem que vir do açúcar, no máximo. Então, quando passa desses 10%, aí já começa a ser em excesso. Então, em excesso faz mal, mas também não há proibição. Agora, se nós combinarmos esses 10% em momentos estratégicos, nós tiramos o benefício de não fazer mal para o nosso corpo e saborear o nosso tocinho. E quando nós falamos aqui da parte abdominal, não é? É necessário fazer sempre exercício. Há exercícios específicos que nos ajudam a ficar assim com uns abdominais tablete. Pois, aqui a Juliana já falou de um aspecto muito importante, que é, muitas vezes as pessoas procuram imediatismo nos seus resultados. E, na verdade, a conquista de uma barriga mais lisa não é um sprint, é uma maratona. Nós temos que ser pacientes, temos que ser disciplinados, temos que ser coerentes na forma como nos alimentamos, como fazemos exercício físico. Pois há aqui também outra questão importante. No caso, por exemplo, de uma diástase abdominal, o tipo de exercícios que nós devemos fazer são, por exemplo, os hipopressivos ou o low pressure fitness, que é uma das ferramentas que eu uso. Agora, muita atenção, se a pessoa tiver gordura abdominal ou visceral, a prática de exercício físico, por exemplo, de alta intensidade, pode ser importante, pode ser uma ajuda, a conjugação do cardio e musculação, que também é muito importante, e muita atenção que a musculação tem um papel fundamental, embora muita gente ache que é só, sei lá, correr ou fazer cardio, e não, a musculação é mesmo muito importante para se perder peso, para se preservar massa magra, que é tão importante, sobretudo à medida que vamos envelhecendo. Não sei se a Juliana concorda comigo, mas fala-se muito em emagrecimento. Mas há uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, que é, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo massa muscular. Só a musculação é que ajuda a reverter essa situação e ajuda-nos a preservar a nossa massa magra à medida que nós vamos envelhecendo. Então é muito importante que as pessoas comecem cada vez mais a ver a musculação como uma ferramenta, não só para fins estéticos, embora seja isso que seja mais divulgado, infelizmente, mesmo nas redes sociais. Mas a musculação é muito importante em qualquer idade e não é só para fins estéticos, embora seja isso que seja mais promovido, mas sim para termos uma melhor qualidade de vida. E basta olharmos às vezes para uma pessoa mais velha, uma pessoa como, por exemplo, os nossos avós, eu vejo pela minha avó, coitadinha, com 87 anos, para se levantar ou para se sentar ou levantar de uma cadeira, há falta de força abdominal, há falta de força nos glúteos, por exemplo, e eu, tendo a profissão que eu tenho, eu consigo perceber, consigo fazer essa avaliação, consigo fazer essa análise. Então é muito importante nós praticarmos exercício físico, sobretudo musculação é muito importante, para mim é fundamental. Lá está, não só pela questão estética, que sim é importante, mas sim pela qualidade de vida que nós vamos ganhando e que vamos mantendo à medida que vão passando os anos. Isto é muito importante. E muitas vezes nós, por exemplo, encontramos pessoas que às vezes podem não ter a possibilidade de, por exemplo, ir a um ginásio, não é? Como é que a Kátia acha que se pode ajudar essas pessoas que não podem ir a um ginásio, mas que também querem fazer exercício? Pois, eu não sou muito favorável a que as pessoas façam aulas, por exemplo, no YouTube, vamos imaginar. Porque a experiência que eu tenho é que, vamos imaginar, por exemplo, um exercício que parece super fácil ou simples, que é o agachamento. Já me chegaram pessoas que fazem agachamentos porque viram as aulas, não sei de quem, do YouTube e não sabem fazer um agachamento. Ou seja, a pessoa nem sequer está a trabalhar a musculatura que está envolvida num agachamento. Está com a postura completamente errada e ela não tem noção disso. Há muitas pessoas até também que se lesionam a fazerem aulas em casa sem o devido aconselhamento, sem o devido acompanhamento, porque estão a fazer aulas gravadas com alguém que nem sequer lhe está a dar feedback. Então, eu sou muito reticente em relação a isso. Eu sou muito reticente em relação a... Ok, deve haver alternativas. Há ginásios hoje em dia que são mais acessíveis também, que são low cost ou o que quer que seja. O que eu não aconselho é que a pessoa faça aulas gravadas no YouTube, porque há muita lesão hoje em dia e até mesmo às vezes nos ginásios há, em aulas com muita gente. Portanto, tem que ter muita atenção. É um investimento. As pessoas têm que começar a ver a prática de exercício físico não como um gasto, mas sim como um investimento e também não só agora no curto prazo, como no médio e longo prazo. Também faz aulas online? Faço aulas online, sim. Eu tenho programas em grupo e tenho programas também individuais. E como é que isso funciona? Dá para as pessoas poderem, por exemplo, fazer consigo online e poderem fazer os exercícios? Eu tenho, na verdade, eu tenho programas e tenho desafios, mas mesmo nos desafios, tirando um desafio que eu tenho de 7 dias, tenho um desafio de 21 dias, que lá está. Há ali primeiro uma primeira abordagem mais direta, mais personalizada, em que as pessoas têm uma primeira aula comigo.
porque senão elas se calhar não vão fazer as coisas como deve ser no desafio. Então, para mim, é muito importante haver esta primeira abordagem para a pessoa saber como é que é a postura que deve ter, qual é a respiração que deve utilizar, para eu poder corrigir a pessoa também naquela altura, para ela já levar essa bagagem, esse conhecimento para fazer depois sozinha. Agora, lá está, quando nós entramos ali, abrimos o YouTube, ok, o que é que eu vou fazer hoje? Não está ninguém a corrigir-nos, nós podemos estar a fazer pior do que melhora a nossa saúde. E podemos juntar, ou devemos juntar sempre a nutrição ao exercício físico e à atividade física, não é? Portanto, Sim. a atividade física e tudo aquilo que nós fazemos também em casa, não é? E No dia a dia. há aquelas semanas em que nós temos aquelas tarefas maravilhosas que a gente chega ao final do dia parece que levou uma tareia, não é? Fazemos exercício para cima e para baixo, arruma, tira, põe, pronto, aquelas coisas que todas nós conhecemos e todos nós sabemos que todos, quando temos uma casa já sabemos como é que é, mas podemos aliar essas coisas todas e ter um estilo de vida diferente. Esse deve ser o objetivo, Júlia. Sim, esse deve ser o objetivo. Só o fato de fazer esse tipo de atividade física em casa, de levanta, pega, arroz, guarda, isso também é uma forma da gente se manter ativo. O mais importante de tudo, independente se a pessoa tem condição de ir para um ginásio ou não, é a gente se manter ativo nas condições que a gente tem. Quanto mais sedentário, pior é. Então, isso é fundamental. E uma alimentação saudável. Eu sempre venho aqui e falo coisas simples, né? Eu nunca disse que se tem que tomar isso ou se tem que tomar aquilo, aquele suplemento nada caro. São coisas simples, são as fibras, são as proteínas que nós temos que ingerir várias vezes ao dia e unir a nutrição ao exercício. E o que é importante dizer é, hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas que vêm na internet, né, Sara? Nas redes sociais, entretanto tem muitas pessoas nas redes sociais por um valor muito acessível que faz tudo. Desconfiem do faz tudo. Porque essas pessoas geralmente não têm habilitação para fazer. Porque eu tenho habilitação para tratar da nutrição, mas não tenho para o exercício. Assim também como a Kátia, ao contrário. Então, esse tipo de perfil que a gente vê na internet, os coaches, as influencers, não são habilitados. Então, nós estamos colocando aquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa saúde, nas mãos de pessoas que não têm. E se correr mal? O que essa pessoa vai te fazer? Ela não sabe. E ela também não pode ser responsabilizada porque ela não tem habilitação. Então, cuidado com as coisas que a gente vê na internet. Isso é muito importante. Não é desculpa para não fazer, mas também tem muitos perfis de profissionais muito bons e que dão muitas sugestões e dicas para que as pessoas não fiquem sedentárias. Eu vi há pouco, e só naquele dia que me caiu a ficha, não é? Há alturas que a gente vê aquilo repetidas vezes e há um dia que aquilo cai a ficha e a gente entende. Que muitas vezes diziam, e ouvia-se pessoas a dizer, eu não como fruta porque a fruta engorda. Pronto. Então depois, eu estava a ver isso na internet e percebi que era um doutor que não me lembro o nome, mas que estava a dizer que muitas vezes o que nós fazemos é retiramos os alimentos, não é? Retiramos a fruta. Mas nós, por exemplo, bebemos um sumo de laranja, feito em casa, que a gente espreme uma laranja, não é a mesma coisa que a gente beber um sumo de laranja num local fora de casa, por exemplo, onde tem não sei quantas laranjas espremidas ali, que já vai ter aquela quantidade de açúcar. E aquilo fez luz, não é? Porque muitas vezes... Laranja, por exemplo, é uma das minhas frutas preferidas. Às vezes como uma, como duas, mas também tento equilibrar entre 3 a 4 peças de fruta, mas muitas vezes nós não temos essa noção. Nós achamos que muitas vezes é melhor retirar porque aquilo tem açúcar, porque não, para ajudar a não ter mais açúcar, mas no fundo é exatamente aquilo que temos estado sempre a falar aqui, que é o equilíbrio das porções, não é? Exato. E no sumo, o que acontece no sumo? Além de ter o concentrado que a Sara falou, não tem a fibra. Então, é açúcar mesmo puro. Agora, não, eu gostaria que quem fala isso, que fruta engorda, que me apresentasse 3 pessoas que engordaram só por comer fruta. Não é a fruta. São todos os hábitos. Fruta faz bem, tem vitamina mineral, tem as fibras, não é a fruta. A alimentação variada faz bem. Não há nenhum alimento que é proibido para as pessoas que querem ter um estilo de vida saudável. Não caem nos extremismos, porque a gente fica tão preocupado com essas coisas, né? E aí vai pelo lado oposto. Come aquilo que não é suposto comer.
O pão é algo que faz parte da rotina da grande parte dos portugueses que é português, com pão, não é? Mas nós temos que também perceber que muitas vezes não é o pão que engorda, e corrija-me se eu estiver enganada, é o que nós colocamos dentro do pão. Comer um pão sozinho ou sem nada, não é a mesma coisa que comer um pão acompanhado com queijo, com fiambre, sei lá, com qualquer coisa que se puser lá dentro. Os efeitos são diferentes. São diferentes. Olha, se eu ganhasse €1 por cada consulta, que a pessoa fala assim, eu gosto tanto de pão, com coisa que eu ia proibir o pão. Eu falo, mas quem é que diz que você vai deixar de comer pão? Todos os meus pacientes que gostam de pão, aliás, eu sempre pergunto, alimentos que você mais gosta de comer? Esses alimentos eu não tiro. Permanecem lá e eu equilibro no outro lado. Por quê? Porque eu sei que se eu tirar, ela não vai ter adesão ao plano alimentar. E o pão é um deles. O pão nos dá saciedade, é um hidrato de carbono que às vezes a gente escuta falar que ele é simples. Não é, ele é complexo, ele é digerido até mais devagar do que uma fruta, por exemplo. Agora, também é verdade que o problema está no recheio. O pão não é, tipo, uma carcaça tem 150 calorias, que é praticamente uma banana. Então, fala, então não posso comer banana. Não, pode comer os dois. Agora, temos que tomar cuidado com os recheios. Muita manteiga, quando o pão fica opaco, é sinal que tem muita manteiga. Podemos passar, mas passe menos. O queijo e o fiambre não tem problema, desde que nós escolhemos um queijo que não é muito amarelo, porque se for muito amarelo, também ele tem muita gordura. Nós podemos combinar os alimentos que gostamos e ter uma dieta equilibrada. Não entrem em terrorismo nutricional. Eu sou muito contra isso, porque as pessoas hoje têm medo de comer. Não é assustador, Sara? É, e acabamos muitas vezes por ficar sem saber muito bem como é que nos havemos de comportar, não é? Exato. Porque ouvimos uma coisa aqui, outra coisa ali e acabamos muitas vezes de não saber e às vezes experimentar coisas que são erradas. Mas nós também podemos, e é isso que vai fazer connosco daqui a pouco, não é, Kátia? Sim. Que é fazer uma demonstração, não é? Onde nós vamos poder ver também algumas coisinhas que nós podemos fazer práticas, certo? Aqui neste caso mais aplicadas para a redução da diástase abdominal, tratamento da diástase abdominal. E pronto, porque se for para perder massa gorda, gasto calórico, ali não há grande gasto calórico, porque essencialmente é um método que funciona muito na base da postura e da respiração. Então o gasto calórico é mais baixinho. Porque a postura é extremamente importante também. Muito importante. Eu por acaso estava a ouvir há pouco a Juliana falar e eu pensei, esta é uma das bases. A nossa postura é super importante para como é que a nossa barriga também vai estar, não é? Porque se nós tivermos uma bacia projetada para a frente, por exemplo, que revela também aqui alguma fraqueza muscular, não é? A barriga vai ficar mais projetada para a frente e se a pessoa corrigir a sua postura, também é meio caminho andado para ter uma postura, para ter uma barriga mais elegante, para ter uma barriga mais no sítio onde ela devia estar. Aliás, porque também acaba por... Todas nós ganhamos com isso, não é? Com uma postura mais correta. Embora muitas vezes há algumas partes do dia, ou momentos do dia em que nós às vezes estamos com uma postura um bocadinho mais descontraída, não é? Não tão... Mas está tudo bem. Atenção também ao terrorismo postural. Ao terrorismo nutricional, também ao terrorismo postural. Muita atenção. Muito importante. Não existe uma postura ideal no sentido em que não existe uma postura que é adaptada a toda a gente. Ou seja, não podemos colocar as pessoas também em rótulos específicos. Isto em termos de, ok, vamos corrigir aqui, vamos corrigir ali. Se for uma coisa estrutural, nós não conseguimos mexer com exercício físico, ok? Uma escoliose, vamos imaginar, por exemplo. E hoje em dia fala-se muito na postura correta, na postura ideal. Isso não existe. A postura ideal, não naquela questão que estávamos a falar da barriga, porque aí é uma coisa mais específica. Mas não existe, não podemos... pôr as pessoas, por exemplo, direitas o dia inteiro. Isto não é possível, isto não é viável. É normal que o nosso corpo precise, de vez em quando, ficar mais relaxado, mais descontraído. Está tudo bem, nós não temos de estar sempre aqui assim, direitinhas. É nesse sentido que eu quero dizer que não podemos, e mesmo não podemos estar sempre direitas, sempre na mesma postura, e também não podemos criar aquela ideia de que, ok, vamos chegar aqui ao estúdio de Pilates, por exemplo, e eu vou sair daqui com uma postura completamente nova. Calma, vamos corrigir aqui algumas coisas. Mas há coisas que são estruturais também. Portanto, não podemos dar essa ideia de que existe uma postura ideal, perfeita. Não existe. É a que nós temos sem dores, basicamente. Boa. Que não causa dores.
E eu quero agradecer por terem vindo. Foi muito bom conhecê-la, Cátia. Eu espero Obrigada, que venha mais igualmente. vezes. Obrigada. E este tema é extremamente importante e é muito atual, e creio que lá em casa as pessoas também ficaram esclarecidas e que gostaram muito de vos ter aqui, e contamos convosco para uma próxima. Mas com a Cátia, nós vamos contar com ela mais um bocadinho. Sabe porquê? Porque ela vai nos fazer aqui uma demonstração. Portanto, você não pode perder. Fique por aí. Então, eu vou agora exemplificar como é que se deve fazer uma avaliação da diástase abdominal, que podem experimentar em casa. Vão ficar de barriga para cima, com as pernas dobradas. E aquilo que vamos fazer agora é colocar a mão, pode ser a mão do lado esquerdo, na nuca, e vamos subir ligeiramente, com a nuca apoiada na mão, e vamos agora ficar com 2 dedos na horizontal e vamos palpar toda esta linha na vertical, na zona do umbigo, sempre na vertical. Vamos palpar e vamos tentar afundar os nossos dedos ao longo de toda essa linha. E vamos medir se tem 2 dedos, se entram mais do que 2 dedos, e vamos apontar depois então esse resultado. É assim que nós podemos fazer a medição da diástase abdominal, e também é importante verificarmos em que zona é que ela se localiza, se é mais acima do umbigo, se é na zona do umbigo ou mais abaixo, porque pode variar também a distância ao longo dessa linha, da linha alba. Eu vou fazer também agora uma pequena demonstração do que é que são os hipopressivos, neste caso do que é o Low Pressure Fitness. Lembrando também que para entrar em contacto com a nossa nutricionista Juliana Martins é só procurá-la nas redes sociais, e também com a Cátia nas redes sociais é katia.pinto.rodrigues, e você consegue encontrá-las nas redes sociais e também poder usufruir dos seus serviços e gostar também desta entrevista, que a primeira parte, todo este programa vai estar disponível para si passado 15 dias, para que você também possa, no nosso canal do YouTube, para que você possa ver, rever e partilhar. E continuando aqui nesta parte, porque hoje nós estamos cheios de doutoras aqui e é muito bom, vamos estar agora à conversa com a doutora Thaís Moura. Ela é nutricionista, mas é especializada em saúde hormonal. Então vamos conhecer aqui a doutora. Bom dia, doutora Thaís. Bom dia, Sara. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com você hoje. E é especializada em saúde hormonal. Por que escolheu esta área dentro da nutrição? É isso mesmo. Pronto, a minha escolha vem desde a minha infância. Cresci com um pai ginecologista obstetra, uma mãe professora de educação física. Portanto, foi inevitável o destino das hormonas e das mulheres ligarem a casa à madrugada e pronto, e ficou comigo no coração. E esta área da parte hormonal é extremamente importante também na saúde, tanto masculina como feminina, não é? Correto. Pronto, as hormonas todos nós temos como seres humanos. Não são nada mais do que mensageiros químicos que temos no nosso organismo.
E quando nós aqui falamos nesta parte da saúde hormonal, você transforma a abordagem da saúde através da nutrição e dos pilares da medicina funcional, não é? É isso mesmo. Quais é que são as maiores dificuldades? Como é que nós conseguimos perceber que temos um problema na parte hormonal? Portanto, como eu disse, as hormonas são mensageiros químicos, levam informação das células para outras células e para os nossos órgãos. E o que nós, a maneira que procuramos encontrar e identificar os problemas dentro dos pilares da medicina funcional é procurar a causa, a raiz do problema. Em vez de estar a tratar sintomas, nós vamos procurar o que desenvolveu a desenvolver aqueles sintomas. Portanto, vamos a olhar uma pessoa como um todo, como um indivíduo, num contexto próprio daquela paciente. E assim mais especificamente, como é que a doutora Thaís consegue perceber que aquela pessoa tem um problema hormonal? O problema hormonal muitas vezes está ligado a todo o resto. Em primeiro lugar, nós ouvimos as queixas dos pacientes, procuramos sinais clínicos que podem estar associados a problemas hormonais. Mas eu acho que principalmente na mulher é muitas vezes muito óbvio, é muito presente nas nossas vidas, somos cíclicas, portanto as hormonas são muito delicadas do nosso organismo. Okay. E a partir dessas queixas nós vamos procurar identificar onde esses mensageiros químicos estão a mandar informações que não queremos que cheguem aonde chegam. E muitas vezes nós pensamos que, e ouvimos isto várias vezes, não é? Se calhar é as minhas hormonas que andam aqui um bocadinho descontroladas, não é? Se calhar sou eu que não estou muito bem e está-me aqui a afetar, seja a parte da menstruação, seja outras situações, ou porque estou mais irritada, ou porque estou mais, sei lá, angustiada, qualquer coisa. Como é que nós conseguimos entender que estamos com uma situação hormonal? Ansiedade, estar mais, comer demais, será que conseguimos tratar disto, digamos assim, com a nutrição? Conseguimos tratar com a nutrição é uma pergunta muito boa, Sara, porque não só a nutrição, mas a nutrição aliada aos pilares, como eu estava a dizer, da medicina funcional, que é a nossa gestão do estresse, é a nossa qualidade do sono, é nossos hábitos alimentares, é nosso contexto familiar, é mesmo como todas as informações que chegam ao nosso organismo. E os alimentos também nada mais são do que informação ao nosso organismo, que vão dar origem a doenças ou à saúde. Portanto, muito bem dito, esses sintomas muito presentes na saúde e na vida da mulher. Muitas vezes desenvolvemos ansiedade, desenvolvemos irritações, porque é verdade que sim, somos cíclicas desde a nossa primeira menstruação, quando temos uma vida hormonal já presente, até a nossa menopausa, que é o fim da idade reprodutiva da mulher. Portanto, essas hormonas vão influenciar todas essas vertentes do nosso humor, do nosso ganho de peso, do sono, da nossa qualidade de sono, da nossa fome. Ou seja, as hormonas, sendo mensageiros químicos, vão mandar essa informação como os nossos órgãos e células devem se comportar. Portanto, nós conseguimos, através delas, fazer que com a informação que queremos chegar através dos sintomas que ouvimos dos pacientes. Portanto, uma pessoa muito irritada, nós vamos procurar saber o que está a causar essa irritação, onde é que encontramos desequilíbrios na saúde daquela pessoa que podemos reequilibrar e com isso tratar da saúde hormonal. E muitas vezes acontece também, depois da mulher ter o seu bebê, não é? Geralmente, muitas vezes nós dizemos que houve muita coisa que mudou. O nosso organismo mudou, a nossa parte hormonal mudou. É correto dizer isto ou não? Sem dúvidas que sim, claro que é correto. Nós que já passamos por gravidez, sabemos que é uma mudança hormonal muito grande no corpo da mulher. O corpo prepara certas hormonas não só para manter a gravidez, como depois para preparar a amamentação. Todo o processo de gerir um bebê, dar à luz ao bebê e depois voltar ao nosso corpo da mulher. Portanto, há muitas mudanças, sim. E sempre que nós pensamos, será que pelo facto das minhas hormonas estar, se eu introduzir certo tipo de alimentos vai-me ajudar? Preciso introduzir também, porque hoje em dia com a correria, muitas vezes, por exemplo, há pouco falou da qualidade do sono, muitas vezes é difícil
conseguimos ter um número de horas certo para dormir. E não sei se estou errada, se estiver você corrige-me, mas nós conseguirmos, toda a gente tem o mesmo número de horas para dormir, ou é um número geral, ou cada pessoa tem o número mínimo de horas que deve dormir, e como é que é essa qualidade de sono? Interfere diretamente com a parte das hormonas em qualquer fase do estado da mulher, porque nós passamos por várias fases, não é? Durante a nossa vida toda, e principalmente quando já somos adultas, será que essas fases também são mais persistentes, ou já vai acalmando consoante a idade? Eu acho que essas fases são diferentes na vida da mulher, não é? Em relação à qualidade do sono, o número mínimo de horas. Enquanto ser humano, nós sempre, cientistas, estipulamos um número para que as pessoas possam seguir um caminho que seja mais padrão. Entretanto, isso varia muito de pessoa para pessoa. Nós temos que olhar para um paciente como um ser humano, um indivíduo, que traz com ele não só um histórico familiar, mas um histórico clínico, com um estilo de vida diferente dos outros. Portanto, nós temos que olhar aquela individualidade bioquímica e do estilo de vida da pessoa. A qualidade do sono, podemos dizer que entre 6 e 8 horas seria o ideal para um ser humano em geral. Entretanto, nós temos que colocar isso num contexto individual de cada um. Em relação à mulher, como somos cíclicas, e quando dizemos as hormonas, não estamos só a dizer das hormonas sexuais, o estrogênio, a progesterona, a testosterona. Também estamos a falar do cortisol, que é a nossa hormona responsável pela nossa gestão do estresse. Estamos a falar também da insulina, que é a nossa hormona produzida no nosso pâncreas, responsável pelo controle do açúcar no sangue, que são os pilares para a nossa saúde, para uma longevidade. Ou seja, em termos de hormônios, pensamos estrogênio e progesterona, é o que a mulher mais pensa, mas nós temos muitas outras hormonas, que são esses mensageiros químicos que afetam umas às outras. Portanto, temos que olhar para o indivíduo como um todo. Uhum. Quando vão ter com a doutora Thaís, quais são as queixas mais frequentes? As queixas mais frequentes são, em geral, a falta da qualidade do sono, a fome excessiva e o estresse. Eu acho que andamos numa vida hoje em dia, numa área muito ocupada, e eu acho que o nosso corpo não evoluiu como o nosso estresse e as nossas responsabilidades evoluíram. Se pararmos para pensar, as mulheres entram na menopausa entre os 45 e os 55 anos. Portanto, em termos fisiológicos, em termos biológicos da mulher, é uma fase onde a mulher deveria estar a descansar. Os ovários param de produzir as hormonas, a mulher deixa de ser reprodutiva, deixa de ser fértil. Portanto, é uma fase do descanso. E aonde que vemos a uma mulher entre 45 e 55 anos sem responsabilidades, sem trabalhar em casa e fora de casa, sem ter uma vida com estresse, muitas vezes exacerbado. Portanto, as queixas são muito à volta disso. Não sei o que se passa comigo, mas ando irritada, não durmo bem, com fome excessiva. E, portanto, a partir daí, vamos lá buscar, fazer trabalho de detetive, procurar o que é a raiz da causa dos problemas. Tem, assim, algum caso que lhe tenha, assim, ficado na memória, pela positiva, de alguém que ajudou, que tivesse esta situação na saúde hormonal? Tem vários. Eu acho que quando escolhemos a área da saúde temos que ter paixão pelo ser humano, não é? E eu realmente tenho. Portanto, fico muito contente quando vejo meus pacientes sentirem mais saudáveis, sentirem mais vivos, que eu acho que é isso que é importante. Um caso que talvez me tocou. Tive uma paciente que conseguimos reverter a diabetes tipo 2, que desenvolveu ao longo da vida, abraçou um estilo de vida não saudável, aliado com uma predisposição genética, ou seja, uma herança familiar que temos, muitas vezes a partir de saber um histórico familiar, um pai ou uma mãe que teve um diabetes, sabemos que possivelmente temos uma probabilidade maior também de desenvolver, mas isso está ali. O gatilho é mesmo as nossas escolhas. E, portanto, uma pessoa que veio com diabetes a tomar muitos medicamentos, e de maneira alguma tiramos medicamentos sem consultar o médico da pessoa, mas que não acreditou que era possível. E com toda a mudança no estilo de vida, um sacrifício enorme nas primeiras semanas, porque primeiro, antes de dar ao organismo, nós temos que retirar aquilo que faz mal. E de ver aquela pessoa conseguir ter um controle do açúcar no sangue, conseguir atenuar a inflamação, conseguir brincar com o próprio filho e ver a mudança do começo ao fim,
E a maneira que ela abraçou, porque ela não acreditou nela, e ver a mudança na autoestima, foi uma pessoa que realmente me tocou e que eu levo no coração. É sempre possível reverter esse tipo de situações? Nem sempre é possível. Nós, como eu disse, temos vários componentes aliados. Temos as predisposições genéticas que estão ali. Não significa que esses genes vão se expressar. É possível tentarmos silenciá-los através das nossas escolhas alimentares, a gestão do estresse, o sono, etc. E com tudo aquilo que tentamos fazer mesmo num plano de saúde para tentar reverter. No fim do dia, o nosso organismo é que vai nos dar a resposta. Porque não adianta fazermos protocolos automáticos iguais para as pessoas, que quando o organismo delas vai ser único a responder aquilo que tentamos fazer. Eu gostei de uma frase que disse que foi: antes de darmos ao organismo, temos que tirar o que faz mal. Portanto, o primeiro passo é retirar aquelas coisas que estão a causar esse problema antes de passarmos, por exemplo, para uma alimentação mais correta, será? Correto. Claro que sempre a pensar na individualidade da pessoa, não é? Quando consideramos alergias, intolerâncias, fazemos uma alimentação muito individualizada. Entretanto, vivemos uma vida muito bombardeada por marketing, pela indústria alimentícia, que sempre nos diz come isso que se faz bem, são as redes sociais. E as pessoas pensam, eu vou aqui buscar uma resposta e vou introduzir mais substâncias no nosso organismo, quando muitas vezes nós temos que retirar e dar o descanso ao organismo e acreditar que ele tem a capacidade de se regenerar. Retirar e dar descanso ao organismo. Muito importante. Espetacular. Muito importante, porque muitas vezes nós gostamos de retirar e colocar logo outras coisas sem dar esse tempo de descanso, não é? É como quando nós vamos dar à luz, é a mesma coisa, não é? A gente vai dar à luz e depois temos o fofinho ou a fofinha, não é? Temos que descansar. Às vezes fofinhos. Às vezes fofinhos, exatamente. Às vezes fofinhos. Às vezes vêm surpresas, Pois não é? é. E isso é muito bom. Mas precisamos muitas vezes de parar um bocadinho, não é? Deixar o nosso organismo, porque também o facto eu acho que o facto de nós estarmos tão habituados à velocidade com que as coisas se fazem, a grande parte das coisas, à velocidade da luz, como se costuma dizer, muitas vezes nós achamos que o nosso organismo também é assim. Então, eu hoje não estou a fazer uma alimentação correta, eu vou tirar e amanhã começo a fazer uma alimentação correta. Mas muitas vezes precisamos de deixar o nosso organismo um pouquinho mais sossegadinho, não é? Para depois então dar a oportunidade a ele de mostrar o seu potencial, não é? Sem dúvidas. Claro que sempre com a ajuda de um profissional e também individualizar as substâncias que as pessoas realmente precisam introduzir, mas retirar aquilo que é desnecessário. Porque se pararmos para pensar, por exemplo, a indústria dos suplementos, nós temos ali aquelas substâncias que estamos a buscar para nos ter o efeito que estamos a procurar. Entretanto, há substâncias inativas dentro dessas cápsulas que o nosso corpo também tem de processar. Elas não desaparecem. Ou seja, muitas vezes retirar, mesmo aquilo que pensamos que faz bem, de uma forma muito individualizada e estudada em cada pessoa, para o corpo mostrar a sua capacidade de regenerar. Às vezes precisamos de uma ajudinha, mas nós temos que dar essa chance para o nosso organismo e acreditar que a natureza é perfeita, que nós temos tudo que precisamos para conseguirmos alcançar nosso objetivo. Principalmente aqui, não é? Que controlamos muito, é por aqui. Isso é extremamente importante. E, doutora Thaís, nós gostávamos muito de a ter aqui. Tem que vir cá mais vezes para nós falarmos um pouquinho mais acerca deste tema, para entrar em contato consigo, para também poder usufruir dos seus serviços. Como é que podem fazê-lo? Tenho o meu e-mail, o qual não sei se depois vocês vão partilhar. Também dou consultas na Clínica Chegar Nova Velho, em Lisboa, e também na Clínica do Rosário, em Cascais. Então conseguem me encontrar ou em Cascais ou em Lisboa. E gostávamos muito de a ter. Obrigada por ter estado aqui connosco. Venha mais vezes para nós conversarmos, porque isto é um tema espetacular e acredito que toda a gente lá em casa gostou muito de a conhecer. Venho de certeza. Obrigada por me receber, Sara. É um prazer. E nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado. Hoje estivemos a falar de coisas muito importantes. Estivemos na nossa área de saúde e bem-estar. Estivemos com a doutora Juliane, com a Kátia e também estivemos com a doutora Thaís. E foi um programa cheio, recheado, só a pensar em si e só com coisas boas, porque hoje nós só lhe trouxemos coisas boas. Por isso nós queremos que você continue connosco no próximo programa. Já sabe, novos temas, novos convidados, sempre com a sua companhia aí desse lado. O resto do dia fantástico. Tchau, tchau. Até lá.